Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão. Também louvamos a Deus por todo o seu cuidado. Amém. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito Sim, e pela Senhor. sua palavra que Ele tem dado para nós. Essa palavra, irmãos, como falou no Antigo Testamento, há uma passagem que o Senhor falou para Ezequiel que tinha um vale de ossos sequíssimos, não era nem seco, era ossos que não havia mais esperança, não tinha nenhuma esperança de vida naqueles ossos. A vida já tinha acabado e estava seco. É como se a água em um rio que a água tivesse acabado e ainda a terra estivesse muito seca. Assim estavam os ossos. Mas o Senhor pediu para que Ezequiel profetizasse, para que o profeta profetizasse. E aquela profecia ia mudar a história daqueles ossos. Como hoje, irmãos, o Senhor tem levantado um profeta no nosso meio, que tem falado para nós e está mudando a história da igreja. A vida da igreja não viveu momentos tão maravilhosos como nós estamos vivendo hoje, nos nossos tempos, por causa dessa palavra profética. E não somente por causa da palavra, mas por causa daqueles que estão crendo nessa palavra. Senhor Jesus. Então, quando ele profetizou, irmãos, a primeira reação que houve naquele lugar foi que um osso começou a se juntar ao outro. A primeira reação, irmão, de nós, quando nós cremos nessa palavra, sabe qual foi? Trazer um viver de unidade. Começamos a ter unidade entre nós. Porque essa palavra, irmãos, está nos dando unidade. Estamos pensando a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Estamos indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvamos ao Senhor por essa palavra profética, que tem nos dado uma direção do que nós devemos fazer, para onde devemos ir, para que a vontade do Senhor, o plano do Senhor, ele possa ser executado no nosso tempo agora. Como o Josival falou, o tempo de Apocalipse. Outrora, nós falávamos tanto de Apocalipse como algo que ainda estava por vir, algo tão distante de nós. Era o livro que as coisas que em breve iam acontecer. Hoje já não podemos ler mais o livro de Apocalipse dessa maneira. É as coisas que já estão acontecendo. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nessa semana, não vou desfrutar do alimento diário, mas quero passar aqui, porque é um despertamento para nós. Por isso, que se nós estamos vivendo o tempo do fim, a era do Apocalipse, há uma advertência para nós. Já é hora de você despertar do sono. Vocês lembram que quando o Senhor estava lá no Getsemane e chamou 3 para orar junto com ele, para sofrer junto com ele, para cooperar com ele no seu sofrimento, ou seja, o Senhor está dizendo para eles, esse momento é o momento que eu preciso mais de vocês. E quando o Senhor voltou, se afastou um pouco, e quando ele voltou, achou eles dormindo. E o Senhor faz uma pergunta que me doeu, irmão. Irmãos, foi em mim, entrou em mim profundamente e me causou um grande constrangimento. O Senhor disse para Pedro, Pedro, tu dormes? No momento que nós estamos vivendo agora, irmãos, é tempo de dormir? É tempo de despertar do sono. É tempo de trabalhar. É o momento de arregaçarmos as nossas mangas. E como na reunião dos jovens, e dar o sprint final. Dar aquela arrancada final, sabe? Dar o seu tudo agora. Esse é o momento, Vitor. Está aqui um equatoriano e um argentino, um ao lado do outro. e um brasileiro do lado. Ainda bem que o argentino
O argentino está no meio, viu? Porque o equatoriano, porque o argentino é rival do Brasil, né? A Argentina é rival. Mas a palavra diz que não existe mais nem grego, nem judeu, nem gentil. Ô, glória! Não existe mais argentino, nem equatoriano, nem brasileiro. Tá aqui só em Cristo Jesus. Amém. Está aqui a representação das igrejas na América do Sul, né? Olha só, que privilégio, né? Vem para cá, vocês dois, para os irmãos verem vocês dois. Vem para cá, Vitor, vem. Ó, vamos ficar de um lado do outro aqui, ó. Para me apresentar vocês. Dá para ver, né? Profissionais, são profissionais de Jesus Cristo. Amém. Dá para ver? Aqui o Max. Esse aqui é o Max. Esse é o argentino. Ele passou pelo CEAP, se tornou um compositor. Foi para o nome lá é Paulo Afonso. Agora está retornando para as Alagoas e vai novamente fazer o CEAP para pegar o ritmo agora mais intenso. Amém. E vai voltar novamente, só Deus sabe quando, para cooperar com o nosso estado. Amém. E do nosso lado aqui está o irmão Vitor. Esse é o equatoriano. Agora vocês estão no centro, estamos um à sua esquerda e outro à sua direita. Me sustentando nas orações. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Pode passar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. Semana do Lemediário, ele faz uma seguinte pergunta para nós. Começa fazendo uma seguinte pergunta: o que te impede de ver a visão? Você viu a igreja? Você tem a visão da igreja? Você tem a visão do reino? Então, se você é alguém que tem a visão, precisa viver como alguém que de fato tem uma visão. O apóstolo Paulo, ele disse, quando ele teve uma visão, ele falou o seguinte: eu não fui desobediente a essa visão. Então, se você tem uma visão, então você não pode ser desobediente a essa visão. Então ele faz a seguinte pergunta: o que te impede de você ter essa visão? O que está lhe roubando essa visão? Você sabe que os olhos, o que você vê, você vê porque o que faz com que você veja que está na sua mente, no seu cérebro, ele não foi ainda afetado. E você sabe que quando há um acidente, que a área no seu cérebro que faz que você veja, ela é afetada, você pode perder a visão. E a Bíblia nos diz que o Deus desse século, ele cegou e ele quer cegar você de novo. Agindo na mente. É exatamente, agindo na mente. O homem, no Jardim do Éden, ele tinha uma visão clara. Mas Satanás entrou, agiu na mente do homem e o homem perdeu a visão. Ficou cego para as coisas espirituais e vendo somente as coisas da terra. Estamos um despertar verdadeiro. Isso aí. Se você quiser falar, Vitor. Falaba que realmente necesitamos, como de acuerdo a la palabra, cuando el Señor estaba orando, porque estaba orando al Pai, intercediendo por nos. Sí. ¿No? Y los apóstoles ahí que debían, la misión era vigilar. Vigiar. ¿No? Durmieron no solo una vez, sino durmieron 2 veces. Y estaban con el gran maestro, con el gran eje de la salvación. Sí. Mas nosotros es un ejemplo para nos, ¿no? De que nosotros debemos estar despiertos. Amén. Porque vaya a ser que estemos aparentemente despiertos, pero soñando. Sí. ¿No? Y recayendo también. No puede ser posible. Verdade. Son tiempos muy peligrosos. Verdade. Se juega mucho si nosotros ambicionamos ser las primicias, ¿no? Porque Verdade. la salvación está ahí. Oh, pero lo que Jesús. estamos ambicionando es ser primicias, entrar Amén. en ese bono, ¿no? Sí. ¿No? Entonces debemos estar muy vigilantes y Amém. muy despertos. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, e aqui diz que o que pode impedir que a gente perca a nossa visão, que a nossa mente seja afetada, que a nossa visão seja afetada, os irmãos sabem, eu tenho um problema de visão. Eu estou lendo, dá para me ler aqui,
porque está muito claro, mas se a iluminação descer um pouquinho, eu não consigo mais ver. Eu preciso de alguém que me auxilie na leitura. Então, se eu estou com problema de visão e eu não trato isso, então essa problema de visão ela vem por alguma coisa, por algum motivo. Ela não vem por vir. Ela tem alguma situação que houve, né, ou que está muita leitura, ler no escuro, alguma coisa aconteceu para que a minha visão tivesse sido afetada. Mas tem como tratar ainda? Tem ou não tem? Tem como tratar. Mas se eu não tratar, aos poucos eu vou perdendo a visão. Então, às vezes, irmão, nós começamos a perder a visão porque alguma coisa está acontecendo no nosso viver que está impedindo que a gente tenha uma visão tão clara. Se você não perdeu totalmente a visão, ainda tem como recuperar. Tem como ainda agir. Tem como você ainda reagir e tratar dessa situação. E na terça-feira fala, o viver carnal nos impede de ter a visão. Porque você sabe que o viver carnal é o viver do homem natural. E aí no homem natural, Deus vai falar, o Espírito vai revelar, e ele não vai compreender nada, porque ele não aceita. É loucura para ele. É porque ele não aceita, porque ele não consegue ver, ele está cego. E entre nós, irmãos, qual a dificuldade que nós temos de aceitar essa palavra? Qual a dificuldade que nós temos, irmão, de compreender o que está sendo falado para nós, essa palavra profética? Se não for, irmão, a cegueira, porque vive no homem natural, porque tem algum problema. E aí, tem uma passagem aqui na terça-feira que fala o seguinte: o capítulo 16 do Evangelho de Mateus nos fala de coisas referentes a essa visão. Somos capazes de dizer que recebemos a visão? Sim ou não? Recebemos ou não a visão? Sim ou não, irmãos? Não, eu estou lendo aqui no Alimento Diário. Então nós recebemos essa visão, mas não podemos responder apenas com palavras. Porque se você tem essa visão, você precisa ser obediente a essa visão. E qual é a visão que Deus lhe deu? A edificação da igreja. E a edificação da igreja é para quê? É para dar descanso a Deus. Então, se você é alguém que tem a visão, se você é alguém que quer dar descanso a Deus, então não pode ser desobediente. Você tem que ser obediente à visão. Vocês lembram aquele versículo que nós lemos aqui de Provérbios 14, 23? Quem pode ler para mim? Provérbios capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Peraí. Deixa eu... Amém. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. De novo, Tuane. Em todo trabalho aproveito. Sim. Meras palavras, porém, levam à penúria. Se você tem visão, você vai ser obediente e você vai exercer um trabalho para Deus, porque você sabe que esse trabalho vai culminar na edificação da igreja, que vai resultar no descanso para Deus. Então você vai trabalhar para que Deus descanse. Mas se a visão que você tem leva apenas para as meras palavras, eu tenho a visão da vida da igreja. Eu tenho a visão do reino. Eu tenho a visão, mas não exerce nenhum trabalho para aquilo que você diz que viu. Então, eu preciso dizer a você que reveja de fato se você viu. A igreja em Laodiceia disse que tinha visão. O Senhor disse o que para ela? Eu digo a você, vá comprar colírio para que você veja. Você não está vendo. Por isso que acha que não precisa de mais nada. Eu aconselho a você
a comprar, vim a mim e comprar colírio, para que você tenha de fato uma visão, para que você veja de fato de uma maneira mais clara. Devemos responder com o nosso viver. E se quisermos saber se temos ou não esse viver, basta refletir sobre o que estamos envolvidos. Não. Basta refletir sobre o quanto estamos envolvidos com a edificação da igreja. O quanto você está envolvido com a edificação da igreja. O quanto você está envolvido define o quanto você viu. Quanta visão você tem em relação à edificação da igreja para dar descanso a Deus. Se dizemos que temos visão, mas não nos envolvemos diretamente com a edificação, nossas palavras não têm realidade e são meras doutrinas. Duro é este discurso, mas é uma realidade, irmãos. Senhor Jesus, era isso, porque eu entrei nesse assunto, irmãos, porque é um assunto que diz respeito ao momento que nós estamos vivendo hoje. Deus, com aquele falar, com a palavra profética, aqueles ossos, diz que a vida que tinha se perdido, o motivo não sabemos. Talvez você não saiba o motivo pelo qual você está frio, pelo qual você não reage, você não sabe, mas uma coisa é fato, tem alguma coisa. Quando uma criança, vou dar um exemplo, uma criança que é imperativa, é difícil para ela, mas você chega um momento que você vê ela, digamos que seja o meu filho, o Jadinho, ele era imperativo, não era a Leide? A Leide está aqui, né? Tá não? Acho que ela saiu, que ela estava, começou a reunião. Então, ele era imperativo, Jadinho. Olha, para os irmãos terem uma noção, ele era chamado de velocista. Não corria, para pegar ele na carreira, é o Jadinho, meu filho. Dava trabalho. Agora, quando ele estava quietinho, a gente, peraí, ele está com algum problema. Ele não é assim. Então, irmãos, quando nós não tivermos reagindo, não estivermos desfrutando bem, não estamos orando, não estamos indo para as reuniões, não estamos na pregação do Evangelho, tem alguma coisa errada com a gente. Precisa ser detectado para eliminar aquilo que entrou que me causou isso. Antes que isso me distancie mais ainda de Deus. Antes que aquilo ali me destrua e me leve para onde? Para a grande tribulação. Antes que isso, depois que se não for resolvido, me leve para as trevas exteriores. Né, Max? Fala. Peraí. Para pegar aquele exemplo que o irmão falou para mim uma vez, eu acho que foi Moisés que poupou a vida de alguém, eu não lembro direito da história, mas ele poupou algo pequeno que no futuro... Foi Saul. Foi Saul, não foi? Saul, lá no reino de Amaleque. Isso. Não é? Besteira, né? Tão pequeno. Mas foi aquilo, irmãos, que parecia besteira, que tirou ele do reino, do seu reinado. Amém, irmãos. Eu queria também contribuir, né? Amém. Com a palavra essa, né? Com relação à nossa visão. Aqui em Mateus 13, 44, né? Fala sobre a parábola do tesouro. Sim. Nós vemos, né? Que hoje nós temos um tesouro, irmãos, um tesouro invaluável. Nós somos privilegiados porque entre tantas pessoas no mundo, nós fomos salvos. E não só isso, entre tantas pessoas que foram salvas, nós fomos privilegiados, colocados nessa visão maravilhosa. Amém. Que é o reino do Senhor. Amém. Mas nós
precisamos enxergar, nós precisamos ver a prova de quando nós vemos, né, é uma atitude. Aqui fala, né, no versículo 44, o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Então nós precisamos achar, irmãos. Sim. Precisamos achar esse tesouro. Amém. Mas para achar, precisamos primeiro procurar. Amém. Nós não podemos achar se não procuramos com intensidade. Esse tesouro estava escondido. Senhor e Jesus. esse homem o procurou de tal maneira, com tanta intensidade, que ele achou. Amém. E quando ele conseguiu ver o valor invaluável desse tesouro, ele tomou uma reação. Ele tomou uma atitude. Amém. Diz aqui, né, continuando, diz, transbordante de alegria. Irmãos, isso precisa ser o nosso coração. Quando nós vemos, nós transbordamos de alegria. Amém. Porque o tesouro é invaluável. E então ele tomou uma atitude. E se vai e vende tudo o que tem. Sim. E compra aquele campo. Amém. Irmãos, quando nós vemos, nós vendemos tudo o que temos. Todos os projetos de nossa vida se focam e se encaminham nessa visão, que é o falar profético, irmãos. Amém. 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 En esa parábola del Señor, tal vez está enfocado lo que nos detiene, ¿no? Y no es el trabajar, porque todos tenemos que trabajar para supervivir. La palabra dice que Verdade. el que no tenga fome, que no trabaje, ¿no? Hay Sí. que trabajar, pero eso no nos tiene que desembocar, porque también está escrito que todo se puede hacer sin dejar de hacer aquello. Verdad. Lo más principal de lo principal, ¿no? Como dice ahí, va el hombre caminando por un desierto, descubre la mina de oro, ¿no? Y retorna a la ciudad, vende todo lo que tiene y compra esa mina, Verdade. ¿no? Esa compra requiere una renuncia a quitar el privilegio que debe ser por la salvación, por ser las primicias de todo cuanto tenemos. Tenemos que trabajar, sí. Amén. Pero no tiene que ser el privilegio mayor. Sim. No tiene que ser nuestra ambición mayor, ¿no? Tiene que ser algo, un enfoque muy grande, porque realmente es algo Verdade. grande. Es un tesoro, como dijo Ó el Senhor hermano, Jesus. invaluable, hermano. Amém. Amén, mi hermano. Amém. Então, irmãos, essa palavra, ela trouxe primeiro para aqueles ossos que não havia nenhuma esperança. Quando ele profetizou, a palavra profética saiu e houve unidade. É o que está vendo entre nós. Depois a vida foi restaurada. Ó Senhor Jesus. Quantas localidades, irmão, quanta vida da igreja tem sido restaurada por causa dessa palavra profética. E outra coisa, que foi o último, que é o que Deus está fazendo conosco hoje. Formou um exército. Formou um exército. É o que Deus está fazendo hoje, irmão. Levantando um exército por meio dessa palavra profética. Senhor Jesus. E aqui diz, eu quero ler um versículo com vocês que está em o motivo de vocês estarem aqui, não nesse aperfeiçoamento, mas na vida da igreja. Ezequiel capítulo 40, versículo 4. Um irmão que está, ou uma irmã que está nos assistindo, pode ler para nós, por favor? Ezequiel, capítulo 40, versículo 4. Amém? Então, a irmã Tuane, por favor. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Sim. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Amém. Então, Amém. Você veio para quê? Para ter uma visão. E o Senhor está dizendo para você e para mim, o que você está vendo, você deve primeiro guardar em você, no seu coração.
Não pode ficar apenas nas meras palavras. Tive a comunhão com meu filho hoje. A Bíblia tem uma passagem na Bíblia que diz assim: de tudo quanto se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, tudo que você vê, diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Então, tudo que você vê na internet, onde seus olhos estão mirando, por que Satanás fez questão de mostrar a Eva a árvore do conhecimento? Porque tem um ditado popular que diz: o que os olhos não veem, ou o que os olhos veem, o coração deseja. Quando ela viu, enquanto ela não viu, ela não tinha nenhum desejo de comer aquela árvore. Ela sabia que existia aquela árvore lá, mas ela não tinha visto. Mas Satanás levou ela para ver. E quando ela viu, ela desejou. Quando ela comeu, se abriram seus olhos, agora naturais. Então, o que nossos olhos veem, vai para onde? Vai para o coração. Então, a nossa advertência para nós? Guarde o seu coração. Olhe, veja para onde você está olhando. O que você anda vendo na internet? O que você anda vendo na televisão? De que você está se abastecendo? Porque olhando e vendo, porque aqui dice também, ve com os próprios olhos, isso. Ouvir. ouve con los propios oídos. Isso. Entonces es lo que uno está ouvindo e lo que está vendo também. Isso. Então, os irmãos entendem? Então, se é que para você estar olhando alguma coisa que vai lhe abastecer, assista às conferências. Vá para a palavra, olhe aqui para a palavra. Irmão Joaquim, eu não Amém. interrompendo você, não interrompendo, nas minhas orações, eu peço ao Senhor sempre, né, que alargue cada vez mais essa visão em nós. Amém. E que o Senhor leve essa visão aos demais irmãos, Amém. denominacionais aí. Amém. Agora também eu ressalto o seguinte, que se nós, da vida da igreja, temos essa visão, se nós negligenciarmos ela, se nós não dermos ouvido à palavra profética, Isso. o inimigo vai cegar o entendimento da gente. Vai, é isso aí. Amém. Por quê? Por quê? Porque a palavra profética, ela é como o quê? É como uma candeia que brilha. É como uma candeia que brilha. Se você não tiver ela, vai ser fácil de você ser cego, né? Você lembra? Me lembre onde é que o conteúdo que eu estava. Senão eu esqueço, vou para outra coisa. Você lembra de Sansão? Um cara forte, poderoso, vencia exércitos, mas foi vencido por uma mulher. Então, pelo que ele foi vencido, qual foi o final dele? Cego na mão do inimigo. Esse foi o final dele. Por quê? Porque entrou alguma coisa na vida dele que levou ele a ficar cego. Os irmãos, amém. Amém. Fisicamente, né? Fisicamente. Amém. Amém. Você não está ouvindo não, compartilhar. Jaquinho, a Oi. gente não está escutando não, viu? Tá não saindo? Não, querido. Não Amém. estamos, não. Agora. E o que a gente quer, né, quem é da igreja, é fazer com que essas pessoas enxerguem. Então, Amém. esse final de semana, no domingo, passamos por uma experiência, né, que a irmã Aline
encontrou uma menina que estava provavelmente cega nas mãos do inimigo, e ali Deus colocou aquela menina, né, para passar perto, né, da irmã Aline, e a irmã Aline compadeceu e trouxe ela para cá. Amém. Então, assim, é isso que Deus quer, que a gente venha salvar essas pessoas que Amém. são cegas, né? Amém. Por isso que é importante sair na rua para pregar o evangelho. Porque Amém. tem muita gente que está aí sem enxergar. Ó, Tendo Senhor olhos Jesus. perfeitos, com saúde, mas não enxergam de forma alguma. Ó, Senhor Jesus. Então, outrora, irmãos, éramos nós. Essa era a nossa condição. O príncipe desse mundo nos cegou o nosso entendimento. Não foi o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender o plano de Deus. Não conseguimos compreender o que Deus queria conosco. Por que Ele nos fez? O que nós estamos fazendo aqui? Não havia compreensão. O que nós entendíamos era que eu estava vivendo, né? Que eu nasci, eu cresci, casei, estou vivendo, vou envelhecer, depois vou morrer e acabou. Era isso que nós entendíamos. Por quê? Porque o príncipe, o Deus desse século, cegou o nosso entendimento. Mas agora nós entendemos. Agora nós compreendemos. Por que nós compreendemos? Porque o Senhor, por meio do Evangelho, nos curou. Amém? Voltando. Então, Sansão, o que entrou na vida dele levou ele a ter aquele final triste, que foi cego nas mãos do inimigo, alguém tão forte, irmão. Então isso serve de advertência para nós. Amém. Amém. Então serve isso de advertência para nós. Não se ache tão forte. Não se ache tão forte, porque você pode ser a próxima vítima. Pode entrar um item na sua vida, um item na minha vida, que pode me levar a ficar cego. Senhor Jesus. E eu sei que está tudo, que Ele vai agir aqui, ó, na minha mente. Irmão, e não só a gente falando disso agora, mas talvez estejamos cegos para algumas coisas na nossa Sim. vida que a gente não consegue enxergar. Muitos defeitos que ainda precisam ser corrigidos. Amém. E para isso, precisamos ter humildade para reconhecer. Amém. Então, vamos nos olhar, né? Por Amém. dentro, para poder enxergar onde estamos errando como servos de Deus. Amém. Né? Importante. E aqui, por isso que precisa colocar, olha o que você está vendo. Para onde você está olhando, qual é o foco? Eu tenho comunhão com meu filho hoje, a gente tem uma comunhão boa, e a comunhão que nós tivemos, creio que ele tem aplicado hoje na comportagem, e hoje fluiu. Amém! Graças ao Senhor, ele e o Josué, não foi? Fizeram uma boa comportagem, e o Senhor semeou muita semente para as pessoas por meio deles. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu falei para ele, para onde você está olhando, meu filho? O que você tem se alimentado? O que está entrando no seu coração? A orientação para nós é que o nosso coração ele deve ser guardado. Você sabe que guardar é proteger. Guardar aqui é proteger. Quando o Senhor disse assim, guarde o jardim, cultive e guarde. Ele está dizendo, faça com que a vida cresça, mas também não deixe que nada de fora entre, porque se entrar, vai danificar. E aí, por isso que o nosso coração ele deve ser guardado, porque se algumas coisas começam a entrar, vai danificar. Aí os seus olhos veem, aí traz para o coração. Aí, como sai do coração? Pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós somos alguém que desfruta bem a palavra, desfruta bem os livros espirituais, assiste às conferências, participa da conferência, sai na pregação do evangelho, o que vai sair da nossa boca, irmãos? Vida! Vai sair vida da nossa boca, né? Porque diz que do nosso coração é a fonte da vida. E essa fonte vai sair pela nossa boca. Vai levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, vai orar pelas pessoas.
fazer as pessoas enxergarem por meio do Evangelho. Então, irmãos, isso é importante para nós. Por que isso é importante para nós? Porque isso define aonde nós vamos passar aonde nós vamos estar quando o Senhor voltar. Se nós estaremos na grande tribulação, porque não precisa de tudo isso não, rapaz. Acho que precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso? Precisa essa correria todinha de... Não, precisa isso não. Ó, só a gente não está reunindo, não estamos pecando. Amém? A questão da intensidade como deve viver o crente, né? Amém. Efésios 4, 17, né? Sim. Sendo assim, Efésios 4, 17. Sim. Sendo assim, Sim. eu vos afirmo, e no Senhor insisto, Sim. para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ó Senhor Jesus. Aí talvez as pessoas possam fazer aquela seguinte colocação: para que essa intensidade? Para Sim. que esse alvoroço? Mas Sim. por quê? Porque não estão desfrutando, irmão. Verdade. Desfrutando sim, de dentro para dentro mesmo. Amém. Eu estou no meu próprio julgamento, eu estou no meu próprio pensamento. Amém. É verdade. Verdade. Agora, quando eu desfruto do que vem do Senhor para mim, eu faço o quê? Eu exalo o bom perfume do Senhor. Amém. A palavra, irmãos, a palavra é maestra. Ela nos guia, ela nos Amém. conduz. Amém. Ela nos leva de volta para o Criador, que é o próprio Deus. Somos nós que dificultamos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, olha o que o Roberto falou agora aqui. Imagine, olha se precisa ou não, irmão, desse sprinter final. Olha se não precisa. Romanos 12, versículo 11. No zelo, não sejais preguiçosos. No zelo, não sejais preguiçosos, remissos, que é preguiçoso. Sede fervoroso. O que é a pessoa fervorosa, Roque? O que é a pessoa fervorosa? É uma pessoa que... Você acha que é uma pessoa assim? Hein? É, queimando, né? E o Senhor diz assim: eu vim trazer fogo à terra. E eu queria que ela já estivesse queimando. Não era? Já estivesse ardendo. Não, mas ainda está devagar ainda. Aí por isso você vai entender porque Deus lhe chamou agora. Não é? Quando ele fala da sua volta, ele diz assim: venho sem demora. O que é isso, irmão? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Irmãos, já tem tempo que o Senhor não tem o seu governo nessa terra. O Senhor quer o governo nessa terra, Vitor, de volta. Total. O seu governo total nessa terra. E quem vai fazer isso? Nós. Eu e você. Aí ele diz... Amém. Aí ele diz: eis que venho sem demora, tenho Sim. pressa. E aí a gente vai ficar dormindo? É? Sim. Não. Sonolento. Ficar percebido. Amém. Como soldado. Amém. Amém? Quando tem o chamado lá, Roque, olha, tem um negócio ali. Ah, não. Vamos lá, vamos ali, vamos botar a mão. Era assim? Era assim? Vamos lá. Não era? Tá, ligar a sirene, era? Os bombeiros, quando tem um incêndio, eles vão lá, não, vamos lá procurar água. É assim que eles trabalham? Eu passei 5 anos no Corpo Bombeiro, eu passei. Sim. A sirene tocava, a gente já descia rápido as escadas já para Olha aí. ação, né? Hein? É desse jeito. Irmãos, é desse jeito que nós devemos trabalhar. Devemos estar prontos a todo pique. El ejemplo que Moisés puso de Sansón, ¿no? Sim. Un hombre que tenía el beneficio de Dios en él, ¿no? Mas él hizo una escolha errada, Verdade. ¿no? Y no quiero hablar de Dalila, la mujer, sino una mujer que ni ella misma sabía que estaba siendo víctima del enemigo. Verdade. No. Y Sansón podía darse cuenta de eso. Mas aquí viene una palabra fuerte. Él cometió, el error que él cometió es algo que está escrito en la palabra que dice:
no echéis las perolas a los porcos. Verdade. Él echó las perolas a los porcos Oh, y Señor eso se Jesús. revistió en contra de él, en contra de lo que había conseguido, en contra de lo que Dios le había dado porque era un nazareo. ¿No? Senhor Que Jesus. eso no nos ocurra, ¿no? Mucho cuidado, vigilantes, ¿no? Porque Señor el peligro Jesús. está no en las personas, sino en el enemigo manejando a aquellas personas. Verdade, verdade. Y no manejando así, sino en las trevas, en lo privado. Oh, Ó Senhor, Senhor Jesus. Jesus. Então, para mim encerrar aqui, então, irmãos, isso serve de advertência para nós, porque pelo momento que nós estamos vivendo agora, tão crucial, momento que vai estar tão próximo do Senhor iniciar a última semana de Daniel, aonde nós teremos dois períodos de paz e segurança e outro de grande tribulação. Nós sabemos que na metade da semana Deus vai retirar uma pequena quantidade da terra e vai se encontrar com o Senhor nos céus, até Deus, até o seu trono. Que privilégio para alguns, né? Para as primícias. Deus vai desfrutar. Agora, quando você olha, por que eles foram tomados primeiros? Por que eles amadureceram primeiros? Então, porque eles não viveram preguiçosos. Eles deram a sua vida. Deram como Maria. Você vai ver o ambiente da vida da igreja, irmãos. Maravilhoso, Betânia. Tem um Simão, porque esses 4 personagens daquela casa são o progresso que Deus quer que atinjamos. Primeiro, nós somos curados da nossa lepra, da vida fedorenta que nós tínhamos, cheirávamos mal, a lepra, afastado, estranho às alianças, não tínhamos esperança, nosso resultado era só esperar a morte. Mas aí agora o Senhor nos cura daquela lepra, somos introduzidos para dentro da vida da igreja, recebemos uma vida como Lázaro, uma vida de ressurreição, fomos ressuscitados dentre os mortos, estamos junto com o Senhor naquele ambiente, no ambiente da vida da igreja. E ali nós passamos a servir ao Senhor como Marta. E nosso serviço como Marta precisa ser um serviço de excelência. Precisamos dar o nosso melhor para o Senhor como gratidão pelo que Ele fez conosco, pelo que Ele fez por nós. Mas o que Deus de fato quer, irmãos, é que nós entregamos a Deus tudo que nós somos. Tudo que nós temos, tudo que somos, precisa ser entregue para o Senhor, para que Ele governe tudo, porque Ele é dono de tudo, toda a terra é dele, mas ainda, mesmo servindo a Ele, temos reservas. Mesmo sabendo que fomos ressuscitados entre os mortos, estamos na vida da igreja, mas tem reservas. Mesmo sabendo que foi curado, nossos pecados foram perdoados, temos reservas. Mas vai chegar um momento que Deus vai nos ganhar completamente. E vamos dar tudo para o Senhor. Esse é o diferencial, irmão, das primícias. É aqueles que dão tudo para o Senhor. Eles não querem mais viver para eles. Eles não têm mais a vida preciosa para eles mesmos. O que eles querem é completar a carreira. O que eles querem é que aquilo que eles foi conquistar aquilo pelo que ele também foi conquistado. Ele foi conquistado para conquistar algo e vai viver a vida dele para conquistar aquilo. Então, ele não tem a vida dele mais preciosa para ele. Eles são tomados, aí a Bíblia diz assim, irmão, o restante da mulher. Quem é o restante da mulher? Ou seja, uma parte da mulher foi tirada, ficou o restante da mulher. Ficou na onde? Na grande tribulação. Onde é que está isso? Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, aonde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse é o período da grande tribulação. Aqui, onde vai acontecer coisas horríveis, se você acha que está sofrendo, acha que, aqui como nós falamos aqui na vida da igreja,
se tem um problema entre nós, eu estou sendo perseguido, meu irmão, eu estou sofrendo, você acha que está sofrendo? Você não libere perdão, não. Você não limpe o coração, não conserte a situação, e você vai ver o que de fato é uma grande tribulação, o que de fato é uma perseguição. Aí no final da grande tribulação, Deus, o Senhor, voltará com os vencedores, com aqueles que foram arrebatados, vem até os ares. Nós já falamos que as primícias se encontram com o Senhor nos céus. Os tardios encontram com o Senhor nos ares, nas nuvens, entre as nuvens. Aqui o Senhor vai estabelecer o seu tribunal, e os servos que ficarem na grande tribulação, também juntamente com os que foram arrebatados primeiro, porque todos compareceremos perante o tribunal, seremos julgados. Claro, os que já foram arrebatados vão comparecer, mas já são aprovados. Mas aqueles que foram tardios, eles vão ser julgados, os servos. Se eles forem aprovados por Deus no final da grande tribulação, eles vão fazer parte, junto com os que foram arrebatados como primícias, vão para a parte do reino, vão reinar com o Senhor. E os que não forem arrebatados, estou falando de cristãos, irmãos, os irmãos me entendam. Os cristãos que forem aprovados, que ficaram na grande tribulação, vão comparecer dentro do tribunal. Se for aprovado, eles vão reinar com o Senhor. Se eles não forem aprovados, eles vão para um lugar chamado trevas exteriores. A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, durante o período do reino milenar, que vai durar quanto tempo? 1000 anos. Imagine, irmão, aonde essas trevas falam que o irmão Pedro, não me perguntem. A Bíblia não revelou, não revela. Então, se não revela, é porque é para Deus. Se as coisas reveladas, é para nós. As que não são reveladas, são para Deus. Isso está escrito, não lembro aonde, mas se quiser depois eu posso procurar e dizer a vocês. Deuteronômio 29 e 29. Como é? Deuteronômio 29 e 29. Pronto. Deuteronômio 29. Vou ler esse versículo para os irmãos. Deuteronômio 29, versículo 29. Obrigado, irmão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Se Ele não revelou, é porque é para Ele. Agora, não interrompendo aí, lá em Coríntios 3, diz: aquele que edificar e fendo palha de madeira, todavia o mesmo será salvo. Isso. O mesmo sofrerá danos, como que pelo fogo. Isso. Ele se referindo às trevas exteriores. As trevas exteriores, não é o fogo Não, fogo, lago de fogo. Isso. Quer dizer, ele vai sofrer o dano. Isso. Da segunda morte. Isso. É o dano. Ele vai passar pelo fogo também. Verdade. Sofrer dano, como que pelo fogo. Aí, esse fogo só o Senhor sabe, né? Verdade. Mas ele vai sofrer danos. Vai né? sofrer um dano na... Eu queria fazer um pequeno parênteses respecto ao pequeno grupo. Sim. ¿no? Porque respecto al pequeño grupo, ahí en la palabra fala de los judíos, ¿no? Mas nosotros debemos lembrar que en Romanos 11 fala de que nosotros los gentiles estamos fuimos injertados. Esse pequeno grupo aqui não é os judeus. Não, é da igreja. Sai da igreja. De aquele injerto. Sim. Porque fuimos injertados ahí. Isso. Entonces los que entramos ahí, porque dice que si ya no somos gentiles, somos considerados Israel. Sim. Agora, hay el israelita falso também e o verdadeiro, não? Sim, amém, amém. Entonces, os verdadeiros israelitas que são filhos de Abraão, da fé, né? Não são que foi circuncidado na carne. Os que foram circuncidados da carne são filhos de Abraão, mas da parte terrena. Os da fé é a parte celestial, as estrelas do céu, né? Já, porque fala de las primicias que são os judios. Pero nós também somos judios. Sim. Porque estamos injertados aí. Amém. Lo que temos que ser es verdadeiros. Amém. Não. Amém. Amém.
e pertence ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então o Senhor nos revelou até aqui. Então se Ele revelou até aqui nos pertence. E aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano, que Deus não quer revelar, só pertence a Ele. Mas aquilo que Deus quer revelar pelo Espírito é para nós. Então Ele revelou até aqui, então aqui nós podemos falar, para não ficar inventando coisas que Deus não falou, né? Amém. Então os tardios, os vencedores tardios, aqueles que ficaram, a igreja que ficou na grande tribulação, eles serão julgados. Se aprovados, vão para o reino. Se forem reprovados por Deus, eles vão para as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente durante o período da grande tribulação, ou do reino. Ou seja, num ambiente fora do reino. A esfera do reino é uma esfera de luz, porque tem a presença de Deus. Fora do reino é um ambiente de trevas, porque não tem a presença de Deus. Porém, esse lugar não é o lago de fogo, não é uma perdição eterna, é apenas um lugar de disciplina para Deus tratar com a alma dele, para que ele, ao terminar esse período dos 1000 anos, ele também faça parte da Nova Jerusalém na eternidade. Agora, e os ímpios? Os ímpios que forem aprovados por Deus, porque ajudaram os filhos de Deus que ficaram na grande tribulação, porque na grande tribulação os filhos de Deus não vão colocar a marca da besta. Então, certamente eles não vão poder nem comprar e não vão poder vender. Então, não vão ter recurso para comprar remédio, não vão ter recurso não vão poder se consultar. Isso. Não vai ter esses direitos. Amém. Oi? Ilegal. É. Isso. Então, o que acontecerá? Então, como é que eles vão comprar? Como é que eles vão se consultar? Como é que eles vão comprar remédio? Vão comprar roupa? Como é que eles vão? Então, aí um grupo de pessoas que são ímpias, que colocarão a marca, vão ajudar esses filhos de Deus, né? Porque ajudar a uma pessoa nessa é um crime, vai ser como se fosse um crime. Então, vão ajudar. Então, Deus vai retribuir essas pessoas ímpias como? Fazendo parte da nações no reino. Elas serão governadas por aqueles pelos filhos de Deus que vão governar com Cristo, né? Então, mas enquanto aos que não ajudaram os filhos de Deus, para onde eles vão? Aí eles vão diretamente para o lago de fogo. Lago de fogo. Vão para o lago de fogo, não é? Sim. Senhor Jesus. Exatamente. Nesse período do reino, irmãos, é outra coisa que Deus não revelou. Aqui não tem revelação do que acontecerá nesse período do reino. Sabemos uma coisa, será um tempo maravilhoso. Está preso, Satanás. Isso é bom. Porque haverá paz, irmão, nesse período do reino, porque no final da grande tribulação, o que acontecerá com o anticristo? Vai para o lago de fogo. O que acontecerá com o falso profeta? Lago de fogo. O que acontecerá com aqueles que destroem a terra? Lago de fogo. O que acontecerá com Satanás? Vai ser preso. Aí ele vai ser preso, ele não vai para o lago de fogo, ele vai ser preso. Então, aí não tem mais problema. Acabou. Aí vai ter paz. Quando é que começa de novo o caos? O caos não. Quando é que começa de novo a tormenta? Não, tormenta, me diga uma palavra aí, não estou é conflito, os conflitos. Aí quando o cara você vê quem é o cara, quando ele é solto, ele é um miserável. Quando o diabo for solto no final do milênio, ele vai atentar essa nação. Isso, está sendo apacentada
pelos irmãos que estão na boda do Cordeiro. Isso, e pelos judeus que são os sacerdotes na terra. Exatamente. Nós somos na paz celestial, governando com Cristo, e na terra quem leva as pessoas a Deus são os sacerdotes que serão o povo de Israel. Ele vai conseguir iludir muitos ainda. Diz que ele vai para o acampamento dos santos. Os santos aqui não é nós, mas é o povo de Israel. O povo de Israel, nas nações. Então ele ainda vai seduzir, meu irmão. Imagine, Vai seduzir ainda, o cara é terrível. Mas por que Deus? Porque Deus quis assim, irmãos. Está tudo debaixo da soberania de Deus. Porque tudo faz parte do plano de Deus. Aí, né? Quando concluir tudo, aí vai ter até Gog e Magog, né? Também vai ter. Isso no final. No final é o que vai seduzir Gog e Magog. Gog e Magog. E aí, todos os ímpios que estavam mortos vão ressuscitar para ir com ele para o lago de fogo. É justamente que no final do período do reino, irmãos, aqui, Deus vai estabelecer, aqui, ó, é TC, que significa o quê? Tribunal de Cristo. Aqui, no final da grande tribulação, é Tribunal de Cristo. Aqui, no final do milênio, é o grande trono branco. É o julgamento final. Ali, a partir dali, irmão, desse julgamento, é a eternidade. Eternamente com o nosso Deus. Las primicias, ¿no? Sim. Son primicias. Los que vencieren en la gran tribulación, tanto las primicias como los que vencieren en la gran tribulación, ellos pasan por el tribunal, ¿no es cierto? Tribunal. Todos Passarão pelo tribunal. Agora, después de que pasan por el tribunal, el galardón. Oi? El galardón. Es diferente de las salvação. primicias con los que vencieron en la gran tribulación. Não. Quando eles vão ser julgados aqui, as primícias, eles passam pelo tribunal só para receber o galardão de reinar com Cristo. Porque eles já são aprovados. Deus tomou porque eles aprovados. Aqui ainda está na tentativa. Van a juzgar a los... Isso, está na tentativa de receber aqui no sofrimento. Hoje nós, o que sofre galardão é diferente de salvação. Galardão é prêmio, recompensa por mérito. Salvação é pela graça imerecida. O homem não merece, aí recebe gratuitamente. O galardão, eu tenho que... Ô Jaquinho, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que combateu o bom combate e venceu, né? Ganhou a coroa, né? Sim. Mas ele vai passar pelo tribunal. Vai passar, ele disse mesmo todos nós... com o galardão certo. Como o grande trono branco para os ímpios, ele tem que passar, ele já está condenado. Sim. O cara morreu na condição de ímpio, já está condenado, a palavra fala. É verdade. Ele vai passar pelo grande trono branco só para receber a pena, para dizer, ó, você vai por isso. Porque Deus é justiça. É justiça. Então ele já está condenado, mas ele vai ter que passar pelo grande trono branco. Quem não chegar lá no grande trono branco, qual é o item? Cada um segundo as suas obras. E o primeiro livro que vai ser aberto, o primeiro é o seguinte... Quem é você? Roque. Está aqui não o seu nome. Lago de Fogo. É isso. Seu nome, o nosso nome já está lá. Amém. E Paulo vai estar lá. Amém. Paulo, né? Vai estar lá. Sim. Aí ele vai dizer o que ele fez, né? Claro. Sim. Né? O que ele lutou. Então, Esa era mi pregunta. Pasan las primicias. Los triunfadores de la gran tribulación, Ô, Jantes, todos pasan por el tribunal. Peraí, Nelson Trinho. Uno es la coroa y otro es el galardón, ¿verdad? Não, coroa e galardão é a mesma coisa. A mesma coisa. Galardão é a recompensa de reinar com Cristo. É a recompensa de reinar com o Senhor. É o galardão. O que Deus, por exemplo, Deus deu a salvação ao homem. Mas ele assim se tornou galardoador dos que o buscam, ou seja, ele quer recompensar. Galardão é recompensa, né? Recompensa. É como se assim, você o prêmio
Você lutou, né? Lutou, quando volta, recebe o prêmio. Porque Sim. você lutou e venceu. Então isso é... E qual é o prêmio? Reinar com Cristo. Esse é o prêmio, é o galardão. Ya. Esa es la pregunta. Cuando pasan por el tribunal, ¿ese galardón es el mismo? No es el mismo. Tienen oportunidad tanto los de las primicias como los de... No final da grande tribulação. Porque nós vivemos a vida da igreja até aqui no final para Deus formar esse grupo de pessoas que vão compor o seu governo. O seu governo. Yo le digo, porque yo esta semana escuché una palabra y escuchamos, ¿no? Que las primicias son diferentes al galardón, diferente galardón a los de... dos que ficarem, né? No de las trevas, sino del... Daqui então, aqui no final da grande tribulação. Sim. Então, qual a diferença de uma para outra? Porque certamente se ele foi tomado primeiro, é porque eles amadureceram um nível. Então ele vai ter, o galardão dele não é igual ao que ficou na grande tribulação. Por quê? Porque você lembra que aquele disse assim, você multiplicou, eu ganhei uma mina. Aí eu multipliquei, ganhei 10 minas. Aí você terá autoridade sobre 10 cidades. Então, o que ganhou uma mina, ganhou 5, 5 cidades. Então, o nível do galardão é diferente, tá vendo? É o estágio de cada um, o nível do crescimento. Entonces hay diferencia. Isso, é a diferença. Isso, é a diferença. No grau de vida, de maturidade que cada um alcançou. Lógico, porque en las primicias vos tiene oportunidad de ser un multiplicador, ¿no? Isso. Mas en la gran tribulación vos ya no tienes Agora não tem mais, exatamente. Isso. Entonces hay una diferencia, así pasen todos por el... Isso. Outra diferença das primícias, que as primícias não vai passar pela grande tribulação, por esse sofrimento. As primícias vai diretamente para o trono de Deus, visitá-lo. Amém. Vai ter esse privilégio. Amém. Enquanto que os que for galardoados também, que passarem pela tribulação, não vai ter o prazer de ter ido visitar Deus no trono, né? Vai ficar até as nuvens. Amém, Nelson? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos lutar para sermos primícias. Amém. Amém. Sermos arrebatados. Amém. Até o trono de Deus. Ô Nelson. Oi. Pronto, eu vou fazer o seguinte, você vai, a partir daí você vai compartilhar, eu acho que todos os irmãos entenderam até aqui, não entenderam, irmãos? Entenderam ou não? Essa questão. Amém. Nós né, viemos desde aqui, falamos primeiro da nossa Constituição, esse é o momento final, é o sprint final, é o momento de dar nossa arrancada, o nosso tudo, sermos uma Maria, vivemos esse ambiente da vida da igreja, mas não somente ser um Simão, não somente ser um Lázaro, não somente ser uma Marta, mas sendo uma Maria, entregando tudo ao Senhor, para que sejamos, como nós vamos compartilhar aí, sejamos as primícias, para poder visitar o trono de Deus. Ó Senhor Jesus! E aí os que ficarem, né, serão julgados no final da grande tribulação, né, no tribunal de Cristo, vão chegar só até os ares, a primícia vai até o trono, os tardios vai só até os ares, daí define se ele vai para o reino ou para as trevas, né, os ímpios, a mesma coisa, ou vai para parte do reino que Deus preparou para eles, ou vai para o lago de fogo. Aí, no início, no final da grande tribulação, ou no final do reino, Satanás é solto porque ele foi aprisionado no final, ele seduz Gog e Magog, Deus agora estabelece o seu tribunal, o grande trono branco, e aí julga, o julgamento final, Satanás é lançado no lago de fogo, juntamente com a morte, com o inferno, e tudo que é ruim vai para lá. Então, irmãos, essa é a economia de Deus. Irmãos, nem lembro quando foi que eu iniciei esse aperfeiçoamento. Quanto tempo nós vemos traçando aqui até chegarmos? Eu não sei se vai perdurar esse aperfeiçoamento, irmãos. Eu acho que, para mim, esse aperfeiçoamento acaba agora.
esse aperfeiçoamento, para mim, eu acho que já chegou não tem que chegar. Eu acho que todos os irmãos ficaram claros. Se não ficaram, vejam novamente os vídeos, né, viu? Eu não sei, e aí vou depois ter comunhão com os irmãos, para como é que, se vai acontecer ou não, ou vai ficar só apenas reunião de oração. Tá bom? Jackson. Amém. Eu vou encerrar aqui, viu, Nelson, para você compartilhar. Começou na igreja de Coruripe, né? Oi? Isso começou na igreja de Coruripe, só para lembrar. Assim. Amém. Eu não sei onde começou. Deixa eu terminar aqui, viu? Vitor, deixa eu terminar aqui, viu? Vou encerrar aqui. Então, e o Nelson vai compartilhar depois. Então, irmãos, graças ao Senhor, chegamos até aqui tem nos ajudado o Senhor. E espero que os irmãos tenham ficado claro com esse aperfeiçoamento, né? Desde a eternidade passada, chegamos aqui até a eternidade futura, né? Trilhando aos poucos, né? Ruminando todo o aperfeiçoamento, né? Refalando para que ficassem no coração dos irmãos, que os irmãos ganhassem uma visão, ganhassem o que vocês estão vendo, o que estão ouvindo, tivesse colocado no coração de vocês, para que quando vocês essa visão não seja apenas em palavras, mas seja em obediência, né, e trabalho por meio de atitudes, né, naquilo que Deus tem pedido para nós fazermos. Então, está aberto agora para os irmãos compartilhar, e Jesus é o Senhor. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas